tem uma máxima. Todo empreendedor, empresário que quer fazer algo grande, algo de impacto, algo significativo, é essencial entender de pessoas. Não tem outra forma, entender ou entender. Se você é um profissional liberal, tá tudo certo. Se você é um médico, se você é um advogado que tem um histórico pequenininho, tá tudo certo. Agora, se você quer fazer algo realmente relevante, não tem outra forma que não entender de pessoas. Seja bem-vindo a mais um CNP em House, aquele podcast que a gente fala de carreira, que a gente fala de liderança e empreendedorismo, mas sem mimimi, com dica prática, valiosa. E eu sou Marcela Zaiden, hoje eu sou a host do CNP em House, e a gente cuida aqui, assim como dentro da CNP, para a gente focar em estratégia na área de pessoas. Eu tenho o prazer de receber ninguém mais, ninguém menos que o senhor Ale Frankel. Quem é o Ale? O Ale, ele é hoje o CEO da House, aprendi como fala corretamente hoje, e também chairman da Vitacom. Ele tem uma história. Vi recentemente que você é um dos 10 maiores influenciadores do mercado imobiliário. É isso mesmo, Ale? Essa foi surpreendente, mas influenciador de empreendedor para influenciador. Puta, eu odeio mimimi, sabe que essa Ótimo, abertura aqui já me deixou felicíssimo no mimimi. É isso. Né? Muito obrigada pela tua presença, eu estou muito feliz de receber você aqui. Não é para ter mimimi, é para ser dica, de forma prática, a gente quer te ouvir. Imagina que eu tenho a absoluta certeza que você tem muita história para contar, mas mais do que muita história, muito aprendizado. Quanto tempo de empreendedorismo? Puta, mais de 30 anos já. Eu comecei a empreender com 17 anos. Quantos anos você tem, Ale? Eu tenho 47. Que isso? Você tem 47? Sério? Eu tenho. Gente, corta pra esse homem. Olha assim, 47. Já sou um senhor. Para! O cabelo senhor. branco, ó, dá um close aqui. Não, para, Ale, para. Gente, depois eu vou pedir a identidade pra... Isso aqui é história, é fake, é fake. Você sabe que eu comecei a empreender muito cedo, eu nunca tive carteira assinada. Então eu aprendi na raça, literalmente. Né? As faculdades, as escolas não ensinam absolutamente nada de como ser empresário, de como fazer negócio, de como empreender. E não tinham também, né, organizações, né, uma Endeavor, um G4, então a gente tinha que aprender realmente na raça. E foi uma delícia, mas é custoso. Assim, tomou muito na cabeça, né? Muito, não tem nada melhor do que tomar na cabeça. É isso. É tomar em outro lugar também, mas eu não posso falar aqui no podcast. Aí tem muito, é ali que a gente aprende. E me conta, dos teus maiores caixote, a gente tava falando de hobby. Não sei, você surfa? Não. Mas você entende aqui o que é entrar na máquina de lavar quando você tá surfando, né? Esse é mais um hobby que eu tenho desejo de. Eu faço triatlon há 30 anos. E você sabe que eu nado bem, né? Eu considero que eu nado bem, mas eu não consigo passar arrebentação de prancha. Então eu nunca consegui surfar. É uma frustração. Sabe, eu gostaria de ter aquela sensação de subir na prancha. Eu faço wake, que já dá pra saber como que é ficar em cima da água e tal. Como assim você faz wake e não surfa? Eu nunca consegui passar arrebentação. Com a prancha. Jacaré eu me viro. Qual foi o maior caixote que você tomou relacionado a pessoas? E como você... Por que você... Pensa aí, assim, aquele que você falou assim, cara, não é possível que eu caia nessa. Foram vários. Eu vou contar. Eu tenho uma experiência empreendedora que não deixa de ser com pessoas, né? Que eu fui escolher sócios para investir na minha primeira empresa. E eu estava começando, eu tinha 17 anos, imagina, molecão de tudo. E eu consegui captar um investimento. Na época não era muito angel, era um negócio ainda... Eram investidores. E a gente fez um investimento em 10 parcelas e eles iriam colocar como equity na companhia. E a gente, há 30 anos atrás. Feliz da vida ali, agora vamos voar, já sai contratando, você imagina, 100 pessoas, responsável por vários pais de família ali, agora conseguimos um investimento, vamos acelerar. Primeira parcela, ok, caiu na conta, tamo rico, puta, abracei, meu sócio chamava Araquém, né? Araquém, puta merda, tamo rico e tal, celebrando ali, eu lembro. História champanhe, vamos! Vambora, e daí... Eles pagaram a primeira parcela, na segunda eles chamam a gente e falam, olha, o nosso negócio, eles eram também empresários, nosso negócio não tá indo tão bem e a gente não vai mais conseguir continuar investindo e a gente não só não vai colocar as outras 9, como a gente quer a primeira de volta. Mentira. E como eles estavam com o meu contrato social, eu não tinha o que fazer, a gente teve que assinar 10 promissórias para pagar a primeira parcela de investimento, então que eram para ser 10 parcelas de investimento, começou sendo uma para trás, então, e por ter acreditado nas pessoas, né? Então,
E daí que você aprende, né? Pergunta se eu deixei acontecer de novo. Óbvio que Nunca não. mais. E daí a gente não tinha outra alternativa, era vender ou vender. E esse meu sócio, ele era muito raçudo, ele falou, cara, não vamos desanimar, a gente vai pra rua vender. E aí eu também, não sabia muito o que era vender, falei, beleza, vamos embora, vamos vender. E a gente tava naquele super boom da internet, né, o primeiro, e a gente ia nas empresas de internet, vendia, até que a gente emplacou o Show do Milhão com o Silvio Santos na época, que era o programa de maior audiência da história do Brasil. Foi um negócio, e a gente fez o Show do Milhão para mobile, para telefone mobile. E aí que foi uma grande porrada, foi que a empresa decolou, e talvez isso só aconteceu porque a gente teve esse desafio, né, essa obrigação de ir para a rua vender, e foi realmente incrível. Aí que nasce o empreendedor, que você vê as pessoas que, na situação de maior desafio, elas conseguem se superar e crescer. Ale, nem só empreendedor, sabia? A gente no G4 falava muito isso, principalmente para a galera do comercial. Tenham os seus boletos, porque quem tem boleto trabalha mais. Nada como ter uma cenourinha atrás, é lógico. Você tem o que pra fazer? Você tem que pagar a sua dívida, você tem que pagar, você tem que honrar com aquele boleto. O que você faz? Você não tem opção, você trabalha, e você trabalha com muito mais vontade, a diversidade e a obrigação é um dos maiores aceleradores, sem dúvida nenhuma, mas o meu day one de pessoas, mas eu vou te contar, a gente tinha um escritório aqui na Vila Olímpia, foi o nosso primeiro escritório. Aliás, a gente começou aqui na Vila Olímpia quando era um bairro que ninguém queria vir. E foi algo incrível, né? Como a gente desenvolveu o bairro. E eu lembro que o nosso escritório, ele tinha 2 andares. Ele tinha um andar que era a sala de reunião e tudo. E em cima era um mezanino que você enxergava a sala de reunião, tipo um pé direito duplo. Puta, era lindo o escritório. E eu lembro que toda a galera ficava nesse mezanino e tinha uma escada que você chegava e caía no salão com todas as pessoas. Eu sempre sentei junto com as pessoas. Eu acredito muito nesse ambiente aberto, nesse contato direto. Não tem barreiras, as pessoas estão lá na mesa. Eu nunca tive sala. Perfeito. Muita gente me critica, mas eu adoro esse sistema. É a sua cultura. E eu lembro, um dia que eu entrei nesse mezanino e a hora que eu subi a escada, assim, eu olhei as pessoas e eu não reconheci. Nossa. Eu falei, cara, quem são essas pessoas? Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a cultura que eu quero desenvolver. São pessoas, assim, já o jeito de agir, de se portar, né, o olhar, a postura. Eu falei, cara, não é isso que eu quero. Não... Você tinha quantos anos nessa época, Lê? Aqui eu já tinha uns 30. Já tinha uns 30. Já era outra jornada empreendedora. Isso já foi na Vitacom. Já Vitacom. E eu tinha delegado completamente a contratação. O CFO contratava, não sei mais quem contratava. E eu perdi a cultura, eu perdi a essência do que eu queria. E foi aí que caiu a ficha de como são importantes as pessoas. Eu falei, olha, para eu chegar onde eu quero, para fazer o que eu tenho que fazer. E eu tinha escutado eu estive com o pessoal do Lehman, aquela turma do Instituto Lehman. Do Instituto Lehman. Tem enfim, eu tive com eles, depois eu li o Sonho Grande. E eles sempre bateram muito, né, do enfoque, o quanto eles investiam de tempo nas empresas do grupo para contratação, para trainee. Eles startaram a Endeavor no Brasil e eles entrevistam muita gente. E daí caiu a ficha, eu falei, eu preciso me dedicar para isso. E eu comecei, desde então, eu entrevisto todas as pessoas que entram na empresa. Eu me dedico muito, eu estudo, adoro ler, ouvir podcast. Aliás, o teu é uma dádiva, mas eu adoro esse assunto. E eu tive que aprender, eu sou engenheiro, empreendedor. Eu já tinha empresa quando eu estava na faculdade, então você imagina como eu levei a faculdade. Com outro viés, né? Com outro olhar. Já não se ensina nada no quesito pessoas, nem empreendedorismo. Então, e hoje eu entendo plenamente o quão importante. E aí tem uma máxima. Todo empreendedor, empresário que quer fazer algo grande, algo de impacto, algo significativo, é essencial entender de pessoas. Não tem outra forma entender ou entender. Se você é um profissional liberal, tá tudo certo. Se você é um médico, se você é um advogado que tem um histórico pequenininho, tá tudo certo. Agora, se você quer fazer algo realmente relevante, não tem outra forma que não entender de pessoas. E quando a gente fala de entender de pessoas, não é só a tua área de RH, né, de people, você tem que entender de cultura, tem que entender de soft skills, de comportamento, de inteligência emocional. São outros elementos. E não é fácil, né? Para quem não tem que ter dedicação, né, Ale? Não tem como. Muito. Eu não tenho isso naturalmente, mas eu tenho que me dedicar, me esforçar para ganhar um pouco desse drive. E é muito importante ter pessoas do meu lado que suplementam, porque eu sou muito mais, como a gente falou, né? Eu não sou do mimimi. Então, precisamos conversar. Puta, não é comigo. Tipo, ai, meu Deus, não tenho tempo. Tem gente que adora, né? Vamos marcar. E daí fica horas conversando. E eu acho incrível e precisa ter gente assim na organização, mas não sou eu.
Ale, você sabe que eu falo bastante, né? Dentro da CNP, né? Que o CNP vem exatamente de cultura na prática. E um dos principais pontos que a gente sempre fala é que aqui, enquanto fundadora, eu não falo de RH para empreendedor. Eu falo da cadeira de empreendedora para empreendedor. É isso. No final do dia, eu tenho folha para pagar, assim como você tem, e eu tenho que honrar com os meus compromissos, assim como todo mundo. E a gente tem muito essa chatice de, nossa, não, eu preciso. Cara, você precisa gerar resultado. É isso. Óbvio, você precisa entender e olhar para as pessoas que elas estão ali para gerar resultado. Como que hoje você garante que o teu time ele tá olhando para os resultados e eles têm a House, cara, entrega resultado ano após ano, só vem crescendo. Os últimos 5 anos, você vê o crescimento altíssimo, uma expansão gigantesca. Como que você faz para o teu time estar drivado por resultado? A velocidade é muito grande. A gente coloca o sonho nas alturas. Eu vou te contar uma coisa, quando a gente fala de pessoas, né? Olha o que eu fiz. Tinha uma época que a gente ia captar um investimento e o mercado estava horroroso. Estava no meio do Covid, o mercado estava fechado. Eu falei, não vai dar para captar. E a gente tinha que faturar, não tinha outra forma. E eu tinha feito um business plan que contava com investimento, que era um crescimento de 3 vezes naquele ano. E sem investimento era impossível fazer aquelas 3 vezes, né? Como é que a gente vai crescer 3 vezes sem grana, o investimento? Né? E daí tinha eu e uma pessoa que trabalha comigo nessa parte de fundraising. Uhum. Eu falei, puta, e agora, né? A gente não vai ter um investimento, mas a gente não pode ficar parado, a gente precisa botar dinheiro para dentro. Eu olhei para ele e falei assim, vou fazer o seguinte, eu vou colocar o business plan para a turma, como se a gente tivesse um investimento, e não vou contar para eles. Eu vou colocar que a gente vai crescer 3 vezes, com dinheiro, com budget pequeno, sem investimento, e a gente vai fazer acontecer. E daí eu coloquei, o pessoal, porra, mas tá difícil, tá muito alto, tá difícil. Eu falei, galera, vamos lá, a gente consegue, vamos embora. E não contei para eles. E naquele ano, a gente bateu mais de 80% de atingimento, e sem o investimento a gente não conseguiria passar de 20%. Caramba. E assim, foi simplesmente por fazer eles acreditarem. Não tem outra, mano, não tem outra explicação. A gente não tinha recursos, se eu colocasse de uma forma racional, aquilo nunca ia funcionar. Se eu perguntasse, e aí, o que vocês acreditam que a gente vai fazer? O pessoal ia colocar uma meta 4 vezes menor. E simplesmente coloquei e fiz as pessoas acreditarem. Propósito, né? E deu certo. É o propósito. E daí, toda vez que alguém me fala assim, não dá, eu falei, eu tenho um diretor comercial que está comigo desde o começo, e ele é muito bom, mas ele reclama, né? Quando põe a meta esticada, mas ele é sempre fala pra mim, não, vamos reduzir, não dá. Eu ponho ele volta com a metade, né? Eu falei, cara, escuta aqui o seguinte, eu te coloquei aquela meta 4 vezes maior do que 5 vezes maior do que a gente poderia fazer, do que era humanamente possível fazer, e como você não sabia, você foi lá e entregou. Você foi lá e então fez. Eu sei que você é capaz. Cara, se você vier comigo de novo com esse mimimi de que não dá pra fazer, eu vou te dar uma porrada. Então vai lá e faz, e eu acredito em você. Cara, e às vezes é isso, é uma palavra, é um acreditar, é apoiar. E às vezes passar a segurança, né, Ale? Porque foi isso que você fez. Você passou a segurança. Cara, eu confio. Não fazer as pessoas desconfio. acreditarem. E acho que essa é a mágica, né? O líder, ele faz as pessoas fazerem, entregarem o seu melhor. E outra coisa que eu percebi, Mar, que muitas vezes a gente acha que colocar a mão em tudo vai ajudar a coisa a ficar melhor. Tudo isso é uma cagada. Porque é o seguinte, as pessoas muitas vezes são melhores naquilo que elas fazem, elas têm ciência, ideais, sabem fazer muito bem. Então, muitas vezes, o líder que está lá muito querendo meter as mãos, ele acaba atrapalhando. Então, você aprender aonde você agrega, né, no que você de fato é bom, e o resto deixar os bons fazerem aquilo que eles são os melhores, é uma arte. Mas não é fácil falar, não é porque você olha, você fala, esse cara vai fazer cagada, vai na merda. E daí você começa a querer botar a mão, e isso às vezes é um erro muito grande. Então, confiar nas pessoas, né? Se você trouxe o melhor, se você acredita que aquela pessoa já provou que ela tem valores, puta, deixa ele performar. Esse é o pilar da tua gestão, confiança? Muito. Assim, se pudesse elencar, você tem ali todas as opções de competências, de soft skills, para elencar qual é o pilar da tua gestão. Primeiro é resiliência. Resiliência? Sem dúvida nenhuma. A gente chama de resiliência. Okay. É um dos valores da companhia. Por que acontece? Mas as pessoas desistem muito cedo. Então, a gente vai fazer um produto... É mais fácil desistir, né? Muito mais fácil. Porque assim, a gente percebe, e hoje ainda mais, o casamento tá meio difícil, desiste do casamento. O emprego tá meio difícil, sai do emprego, o cara fica, não completa a jornada, não faz o ciclo, não aprendeu tudo. As pessoas vão desistindo muito fácil. Cara, e para ter sucesso, você tem que ir muito mais adiante do que a média das pessoas, daquilo que parece ser fácil.
E aí eu descobri, né, convivendo muito com empreendedores, se você me falar qual é a maior característica das empresas de sucesso. Então pega lá, Mercado Livre, iFood, né, as gigantes hoje. Cara, esses caras quase quebraram, todos. Foi uma jornada muito difícil. E esses caras não desistiram, eles foram adiante no propósito, na confiança e deram um jeito nos momentos mais críticos e eles tinham algo a mais, né? Eles tinham aquele percentual a mais, muita gente teria desistido e eles foram adiante. Então, a resiliência, para mim, sem dúvida nenhuma, é a maior característica dos líderes das empresas vencedoras. Então, é algo que, para mim, é indiscutível, essencial. As pessoas que não desistem fácil, que tomam porrada, levantam e voltam mais fortes ainda, para mim isso é essencial. Depois, óbvio que você tem outros vários skills, né, que são importantes. Mas é a resiliência que sustenta no final do dia, né? E o poder de adaptação. Para a gente é muito importante, como é uma empresa que está descobrindo algo novo que nunca foi feito antes, você tem que se adaptar muito. Então, as coisas vão mudando, né? Você vai tendo descobertas ao longo do caminho, muito diferente de um business já estabelecido. E aí, esse poder de adaptação rápida é uma característica muito importante. Então, eu fui para um caminho, não deu certo, eu me adaptei, fui pelo outro, tal modelo de negócio não era bom. Quer dizer, a essência, o objetivo tá perfeito, é nobre, mas para chegar lá eu vou ter que me adaptar várias vezes. Então, o poder de adaptação é outra característica essencial que eu admiro muito no líder e para nossa organização, no nosso momento, é essencial. Ale, amando o nosso papo, de verdade, estou aprendendo demais aqui. Mas antes da gente continuar, eu preciso agradecer a um grande parceiro nosso, que é a YouMentor. Gente, a YouMentor é a única plataforma que, além de avaliação de desempenho, entrega mais de 300 cursos dentro da Universidade Corporativa no Brasil. Sem dúvida alguma, ela simplifica demais o trabalho do RH. Além de simplificar o nosso trabalho, ela também ajuda em desenvolvimento, engajamento e na sua cultura organizacional. Vamos voltar para cá. Ale, uma vez eu te acompanho há bastante tempo, te admiro horrores, assim, acho que você é um baita cara, que pensa fora da caixinha, que tá sempre inovando. E uma vez eu te ouvi falar, acho que foi em algum evento do G4 que você estava apresentando, que você conseguiu construir a House porque você pensou em como matar a sua empresa dentro da própria empresa. Conta um pouquinho como que é esse racional, como que você chegou até essa visão, porque isso é visão, assim, não é todo mundo que consegue ficar dentro da sua empresa pensando como que eu vou matar a minha empresa, e sair com um novo negócio, fazer algo disruptivo, porque a House é disruptiva, e conseguir construir um case de sucesso. Bom, é o seguinte, muita gente tem a visão, sabe que o negócio pode estar, de certa forma, ameaçado, ou que existe uma próxima curva, né, uma próxima onda, uma evolução do negócio vindo, mas muito pouca gente consegue se mexer. É a história do sapo na panela, né, que a pessoa vê chegando o tsunami, sabe que está vindo o tsunami e não faz nada. E eu sou muito de fazer, né, então isso é uma característica importante ser destemido, ser corajoso, a ponto de tomar ação. Então isso é muito importante. Mas deixa eu contar para você. Então nós criamos um modelo que foi pioneiro na Vitacom, que foi criar os apartamentos compactos, depois a gente trouxe a economia compartilhada para agregar aos espaços, e isso foi uma grande revolução. A empresa se tornou líder de mercado, ela se tornou referência em um segmento, influenciou uma geração de empreendedores imobiliários no Brasil inteiro. Então foi uma história incrível de que a gente criou esse novo sistema, né? Uma vida mais minimalista, mais eficiente, com mais tempo para as pessoas poderem usar naquilo que realmente importa na vida. Então é isso que a gente criou. E aí eu comecei a ver um novo comportamento de pessoas querendo, muitas vezes, não comprar um apartamento, querer o uso. Né? Não quer imobilizar, não quer tomar uma dívida de 30 anos, não sabe se vai estudar fora, se vai mudar de trabalho, se vai ser híbrido, se vai ser presencial. Então as pessoas não querem mais comprar bens, não querem criar uma imobilização, não querem nada permanente. E eu estava olhando essa tendência e eu falei, pô, isso aqui pode disruptar o meu mercado, porque se as pessoas não quiserem mais comprar, como é que a gente vai prover a moradia como um serviço? Entendi. E aí eu criei uma área dentro da própria Vitacom para fazer essa moradia como um serviço. Então a gente pegava os imóveis que a gente vendia para o investidor e a gente administrava, provia os apartamentos com moradia por assinatura. Daí legal, estava fazendo isso para a Vitacom. E eu olhando falei assim, puta, seguinte, esse modelo de negócios pode disruptar o modelo imobiliário, o modelo de incorporação. Eu faço só para minha empresa. O desafio era, será que vale a pena eu criar isso que eu estou fazendo para minha empresa, para todo o mercado, uma nova empresa, ou fico fazendo só para mim?
Então, foi um dilema muito grande. Eu estudei muito, eu tentei achar referências de como criar, né, esse motor 2, se deveria ser um motor 2 interno, se deveria ser um motor 2 externo, se eu deveria criar uma nova empresa. Então, foi um momento de, assim, muita dúvida. Estressante, Você, na imagina. empresa que você fundou, para começar uma outra que pode disruptar a primeira, E você levou pessoas de uma para outra? muito poucas. Eu diria que foram, talvez, a empresa na época devia ter umas 600 pessoas, acho que eu levei 2. Por E quê? depois eu formei. Primeiro, para não desorganizar o time, Perfeito. né? E segundo, porque eu queria criar uma cultura totalmente nova. Então, a cultura imobiliária, então é um ciclo lento, né? Um empreendimento dura 5 anos. Embora a gente colocou uma pegada de startup, de tecnologia, que é da onde eu vim, no mercado imobiliário, mas mesmo assim, a cultura ela tem alguns frames já pré-estipulados que são muito característicos do mercado imobiliário. Pelo tempo, pelo volume de dinheiro, pela lógica de como funciona. Então, ela é muito própria. E eu falei, se eu quero construir uma empresa ágil, baseada em dados, totalmente de tecnologia, eu não posso misturar, não vai dar certo. Então, por isso que eu também acreditei que fazer essa iniciativa da nova empresa do Motor 2 dentro da primeira seria muito difícil. Né? Ela seria, de certa forma, atacada pelo sistema imunológico da primeira e não ia dar certo. Então, depois de. Aqui, a gente está contando aqui em 3 minutos, mas foi uma decisão muito difícil. Quanto tempo? Putz, acho que demorou uns 2 anos, assim, 2 do anos. momento de quando eu comecei a ter essa faísca até tomar a decisão verdadeira. E eu lembro eu escolhendo o nome da nova empresa, né, criando o conceito de como seria, contratando as primeiras pessoas. E daí, em algum momento, eu falei, não, eu preciso criar isso novo, assim, é um desejo ardente, né, muito forte. E daí você imagina como CEO fundador por mais de uma década, você ir criar uma empresa, e eu saí dessa empresa gigante, com números enormes, e eu fui ser praticamente founder e voltei a ser estagiário. A gente começou a empresa num apartamento de 20 metros quadrados, Gente. e depois a gente veio para esse prédio, sabia? Pra esse aqui? É, Aqui? né, eu vou contar. Onde a gente tá gravando, e eu vim para esse prédio. Então, para mim é uma delícia essa Não, deve sensação de de... voltar e é quase remember, A gente já né? mudou 6 vezes de escritório na nossa existência. Esse aqui foi o terceiro. Então, você imagina assim, eu saí da empresa super constituída com processos, governança, e fui ser literalmente estagiário de uma empresa de tecnologia. Você me atualizar de novo totalmente, puta, o que era software. Meu, lidar com a cultura, com as pessoas do ambiente tech, da nova geração Z. É muito difícil. Putz, É muito... daí começava a Não. entrar a molecada, né? Puta, e aí a gente vai fazer isso aqui na linguagem tal, meu, e puta, aí não. Que linguagem é essa? Da onde Não, vem? e os conceitos, né? E para mim a resiliência que é tão importante, essa pessoa muitas vezes não vem com esse drive instalado, né? O primeiro não, e já dá um. Dá uma murchada, já quer. Não, e aí tem puta, oportunidade, aí olha o mercado, acha que a grama do vizinho é mais verde. sempre, Nossa. sempre. Então, mas foi muito desafiador. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Você imagina você ter que reaprender muita coisa, criar uma cultura nova, voltar a estudar uma série de fatores, mergulhar, né? Falar com venture capital. Pô, eu estava acostumado a falar com fundos de private equity internacionais, porque é uma burocracia. Cada contrato tem 8.000 páginas, é uma pegada. E daí você falar com fundos de venture capital que você está vendendo um sonho, né? Um negócio Vai pro totalmente diferente. PowerPoint, né? Mas foi uma delícia, assim. Acho que se jogar na zona de desconforto é muito bom. E a gente criou um time incrível, né? A gente juntou co-founders. Aliás, você me perguntou, né? Quem saiu da Vitacom? E uma das pessoas que saíram da Vitacom, que foi digamos, o 01 da companhia, né? Que ele saiu junto comigo com o status de co-founder. A gente carregou muito colchão nas costas para levar hóspede. Sabe o suporte, o suporte de atendimento, né? O CX. Eram vocês. Calma, daí o cara ligava assim, não, porque... Onde é que fica o cobertor? Porque tá frio, né? À noite. Não, o cobertor fica lá em cima do armário e tal. Era eu respondendo. Não, tô brincando. Imagine. Era eu, vendia diária. Sério. Pô, fazia de tudo, né? E a gente carregou muito colchão com essa pessoa que saiu comigo da Vitacom. E a gente fundou a empresa mais ou menos 6 meses antes do Covid. Nossa. Logo no comecinho do Covid. Então, você imagina, a empresa recém-nascida, a receita veio para zero, foi aquela loucura, nos momentos mais desafiadores. E essa pessoa que saiu comigo, ela faleceu de Covid na primeira onda. A gente pegou Covid junto. Nossa. No comecinho, assim, não tinha vacina, não tinha nada. E ele faleceu. Então, assim, os desafios da vida, né?
E hoje a gente honra muito o nosso... A gente tem um mascote, né, que é um urso, Eu conheço. que tá em todo lugar, e ele tem um nome, ele chama Otto, em homenagem Ah, a esse meu sócio. Então, foi, assim, uma jornada muito desafiadora, vida de empreendedor. a gente volta para A resiliência, gente né, volta Ale? para Vê resiliência. que a gente roda, 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 É. roda e sempre cai no nosso principal valor. E tá claro para mim que o teu principal valor é resiliência. E eu fiquei curiosa, confesso para ti, de duas coisas. Eu vou começar pela primeira, que a gente tá falando aqui sobre fundo, sobre investimento. Toda a tua trajetória, desde a tua empresa dos 17 anos, você já começou ali tendo um investidor, né? Aprendeu com esse investidor, mas em teoria teve um investidor. Como que você hoje, na tua posição, né, tendo construído tantos cases de sucesso, você avalia um investidor? Porque hoje você já está numa posição de avaliar se você quer aquele investimento ou não, do ponto de vista de cultura. Porque a gente normalmente acha que é só o dinheiro, e não é. Mesmo sendo investidor, ele vai de alguma maneira influenciar, seja para o mercado ou seja dentro de casa. Claro. Como que você avalia a cultura dos investidores? Então, não vamos ser hipócrita. Muitas vezes Não o tem. mercado não permite, você não vai ter grande poder de Perfeito. escolha. E tem dois tipos de investidor, tá? Então, no mercado imobiliário, a gente tem um privilégio, que é algo muito bacana, que o empreendimento, ele começa e ele acaba. Então, você tem um investidor, que ele é teu sócio, naquele empreendimento imobiliário. Então, você imagina que é uma relação societária que tem prazo de validade que ele acaba. Então, não é algo que não é um pesadelo infinito, né? Então, por mais que o sócio talvez não tenha perfeitamente a cultura e exatamente tudo que você gostaria em um sócio, mas você tem como conviver, você vai completar um ciclo, digamos, de 5, 6 anos, e depois aquele empreendimento acaba a sociedade. Então, isso é muito bom, porque você não fica preso. Já quando você tem um sócio, que no caso da House, os nossos sócios, eles são na companhia, É diferente, é né? diferente. Daí é um casamento longo, aí é um relacionamento muito mais intenso. Eu tenho um sócio que eu adoro, que ele fala assim, cara, se você perder um voo com o teu sócio e não conseguir ficar com o cara 5 horas no aeroporto, não faça a Esquece. sociedade. Não tem nem Porque eu me porquê. dou muito bem, eu tive muito sócio, eu tive sócios de... Quando eu comecei a Vitacom, já na minha primeira empresa, né, eu já captei angels, depois aqueles sócios saíram, depois eu captei novos, que são meus amigos, mentores até hoje, um pessoal incrível. E na Vitacom, no comecinho, eu tinha liquidez, porque eu tinha vendido a minha primeira empresa, eu tinha feito um exit, né? Tinha uma liquidez boa, mas mesmo assim, para você ter uma ideia, cada empreendimento hoje em São Paulo é praticamente um IPO, né? O VGV, a gente lançou agora um prédio com G4, por exemplo, no finalzinho do ano passado, foi um Incrível, sucesso, uma incrível. porrada, né? Vendeu em horas. E, por exemplo, o VGV de um prédio desse bate 400 milhões, 350 milhões, então é muito dinheiro, e eu fui captar com uma pastinha embaixo do braço. Então eram pessoas físicas, começou o Friends and Family, daí o Friends apresenta outro friend. E vira todo mundo friend. Isso também é lidar com pessoas, né? Porque o sócio, quer queira, quer não, é um stakeholder, né? Alguém que faz parte da tua relação. Então eu sempre lidei com investidores, depois você vai progredindo na carreira, né? Então você começa a ter investidores institucionais, family offices, depois você vai tendo investidores institucionais, depois fundos maiores, locais, fundos internacionais, fundos soberanos, então você começa a escalar, você tem como eu diria, uma qualidade, né, uma complexidade de governança administrativa que vão ficando cada vez maiores. Então, às vezes, você consegue escolher o sócio por afinidade, às vezes não dá, às vezes pelo volume de dinheiro, ou o mercado está mais seco, com certas restrições, você vai aonde tem disponibilidade, mas é uma arte, né? O captar, o se relacionar, o encerrar muitas vezes bem uma sociedade, então tudo isso é uma Saber arte. dizer não, né? E são pessoas, né? E olha que interessante, né? A gente já teve investidores, né, institucionais que a gente começou relacionando com o executivo e puta, maravilhosamente bem, relações incríveis, e o fundo substitui aquele executivo por um outro. E daí o negócio azeda. Então você vê que, embora é um sócio institucional, mas são pessoas, porque o líder que está lá na ponta é quem vai fazer a diferença. Então tudo são pessoas. No final do dia, se a gente tem essa capacidade de entender, de compreender como você teve, de perceber, primeiro, maturidade pra caralho, não tem outra palavra pra falar, pra você olhar e dizer assim, eu não sou bom nisso aqui, eu não gosto de sentar e ter DR, e não gosto, tá tudo certo. E aí, o que a gente faz? Tenho pessoas ao meu lado que têm esse skill,
que tem essa competência que vai conseguir levar. É. Por outro lado, eu preciso entender que eu preciso conhecer de pessoas, que eu preciso fazer boa leitura, que eu preciso saber escolher bem os meus sócios, seja um sócio investidor pontual ou seja um sócio por mais tempo. Preciso dizer não para o momento daquela pessoa. São vários fatores que vão te moldando enquanto pessoa. Uhum. Porque é essa pessoa, é essa persona que faz a diferença. E aí eu abri, né, o nosso podcast contando que você ali é um dos maiores influenciadores no mercado imobiliário. Quando a gente fala, Ale, do ponto de vista de personal branding, eu sempre trago a visão do founder, né? O founder, ele tem uma posição muito estratégica e importante para atrair as pessoas certas para a sua empresa. E quanto mais ele veste essa camisa, quanto mais ele tem essa persona definida e se comunica para o mercado, mais corretamente a gente atrai. Como que hoje você desenha a persona Ale para o mercado? Até porque, assim, para você, apesar de ser surpresa você se tornar aí um dos influenciadores, para mim não é, porque você dita o mercado, você dita a tendência. Como que as pessoas se conectam com você hoje através da persona Ale? Você sabe que, primeira coisa, a gente não tem muita percepção, sabe? Às vezes fala, pô, que legal, muita pessoa se inspira. Hoje um pouco mais, né? Porque como a gente tem muitos sócios pelo Brasil, pela House, você acaba entendendo, né, como é que você acaba influenciando, mas, de certa forma, você não tem muito essa percepção desse grau de influência. Mas, primeiro, é muito legal, né, você poder aumentar o seu impacto. E as empresas que têm um founder como representante, isso é um enorme privilégio. Porque muitas não têm, né? São executivos, são multinacionais, empresas que não têm essa essência. E agora, ainda mais com redes sociais, né, com a comunicação aberta, você ter um bom comunicador, alguém que representa a empresa, alguém que pode levar os valores, levar essa comunicação. E aí eu vou te contar, na Vitacom, quando eu comecei, da história dos apartamentos compactos, eu falava, não, eu quero fazer apartamento compacto com uma vida minimalista, eu acredito que é um novo estilo de vida. E daí a pessoa fala, não, isso aí, ninguém vai querer morar nisso aí, é kitnet. Demorou muito para as pessoas entenderem, mas demorou tipo 25, depois do 25º prédio ali que as pessoas começaram a entender. E a única forma que eu tinha, né, eu não tinha grande verba de marketing, a empresa começando, era falar, era se comunicar. Legal. Então, puta, palestra em todo lugar e entrevista. E era a forma que eu tinha de comunicar, e talvez é a forma mais eficiente, porque ela é verdadeira. Né? Quando você tem um founder que realmente representa, Veste a acredita camisa, naquilo, veste a literalmente. camisa, então é algo muito importante, mas nunca foi planejado. Você sabe que sempre foi muito Orgânico, original. né? A Vitacom foi baseada numa história própria que eu tive, que eu queria resolver o problema de trânsito. Eu era um cara que ficava 5 horas por dia num carro, essa era a minha vida. Eu trabalhava, já tinha empresa, trabalhava muito longe, estudava longe, então eu perdia muito tempo no trânsito. E eu fui morar num apartamento bem pequenininho e eu comecei a abandonar o carro gradativamente, de bicicleta, a pé, até que eu abandonei totalmente. Mudou minha vida, eu escrevi 3 livros sobre como viver em São Paulo sem carro. E eu Maravilhoso. falei, eu vou criar uma empresa para resolver o trânsito em São Paulo. Então se confunde muito com a minha história pessoal. E daí foi muito original, sabe? Não tem. Eu acredito que tem muita gente que acaba criando, né, uma certa narrativa, ou alguma forma, ou estrutura isso. Como é que vai ser a minha persona frente ao mercado? E eu simplesmente fui eu mesmo, né? Eu fui original. Eu acho que isso que E faz a diferença, eu acho Ale. que eu também acredito que isso faz a diferença. Porque as pessoas se conectam com. Cada vez mais, assim, minha visão, tá? As pessoas se conectam com pessoas verdadeiras. É. As pessoas se conectam com a sua essência. Elas não se conectam com aquilo que você. E quanto mais você desenha, se você for olhar, por exemplo, no Instagram, cada vez mais a gente acompanha muito isso, a gente acompanha muitos dados, a gente olha para esses dados. Aquelas publicações que elas mais engajam, que mais atraem número e interesse, são aquelas publicações orgânicas. Verdadeiras. Que é você indo lá e dizendo, oi, tô aqui, sou eu. Sou eu mesmo. É. Porque as pessoas querem se conectar com pessoas. Com certeza, tudo. Mas isso é uma verdade absoluta, né? Conexões, não existe PJ, né? São pessoas se conectando com pessoas. E de novo a gente volta, né? Que seja o colaborador, o sócio, os parceiros de negócio, investidores, sempre você vai falar com pessoas. Acho que essa é a parte boa da coisa, você entender desse poder da sua conexão e do poder que você, Ale, tem. E aí a gente tá indo, infelizmente, para os minutinhos finais, porque eu poderia ficar aqui, confesso pra vocês, assim, eu ficaria aqui tranquilamente conversando com ele a minha manhã inteira. Ale,
Tem 3 perguntas que eu sempre faço e que eu quero te ouvir, porque eu acho que você tem muito tempo de mercado, você tem muito conhecimento e vai ajudar muito a quem está ouvindo a gente a refletir. A primeira delas, que eu acho que é estratégica, é o que é cultura para você? Assim, se você puder definir cultura organizacional frente a tudo que você viu nas suas empresas, como você definiria? A cultura é o que você pratica todos os dias, tudo aquilo que você não permite, principalmente, e como você age, né? Poderia ter várias definições de frases lindas, de outros elementos, mas eu acredito que é aquilo que você está praticando. A cultura é o que se reflete exatamente na prática, no exemplo daquilo que você faz no dia a dia. Por isso é tão importante você executar aquilo que reflete os seus valores, a sua essência e para onde você quer ir. Maravilhoso. A gente tem muito essa base, a gente sempre traz, não à toa, o nome é exatamente cultura na prática. A gente está acostumado com mimimi, a gente está acostumado com as pessoas floreando, desenhando, né? Cara, não, forma prática. O que você faz, como você faz, qual é o exemplo que você dá, como que você Você vive. sabe que uma coisa que eu tenho muito. Eu gosto muito das coisas simples, diretas, né, mãe? Então, a gente foi escrever os valores e queriam, sabe, 10 valores, tal. Ética, eu falei que não pode passar de 3. É Então, isso. nossa cultura tem que se resumir. Eu prefiro ter 3 que as pessoas pratiquem, executem no seu Que dia a elas dia, na lembrem. essência, que elas vivam aquilo de uma forma intensa, do que ter 10 que fica um belo quadro em algum lugar. Então, isso é Perfeito. cultura. Ó, essa dica aqui de ouro para você, empreendedor, que às vezes tá ali. Nossa, quantos e quantos cases que eu pego que tem 10 valores. Eu falo, tava discutindo isso essa semana, inclusive com um empreendedor que me mandou, que tinha 10, exatamente 10 valores. Eu falei, cara, na boa, menos é mais. Seja minimalista. É muito mais importante que as pessoas saibam o que você está falando quando a gente fala de cultura do que um monte de palavra É bonita. lógico. E olha como, assim, olha quantas a gente falou resiliência aqui, né? Que é o mais importante, que é o que a gente admira no profissional. Um dos nossos 3 valores é a resiliência. Né? Bom, Você roda, então, roda, roda e isso, volta pro então, valor. respondendo, que a cultura é isso. Quando você vem falar num programa, quando é aquilo que você valoriza no profissional, quando é aquilo que você mais admira, aquilo que você acredita que vai levar a tua empresa adiante, isso é cultura. E é isso que vira o teu valor essencial. Quando a gente fala de admiração, essa daqui é minha segunda pergunta. Quem é um líder para você que conhece o mercado inteiro, que representa a cultura organizacional muito forte? Assim, esse líder respira a cultura organizacional. Eu tenho vários, assim, que eu admiro Primeiro que vai na demais. cabeça. Tem um amigão meu que é o Fred Trajano, que eu Ah, adoro. Ele acho ele ele é incrível. um profissional Fred, por incrível. favor, Fredão. vem aqui sentar com a gente. Eu vou mandar mensagem para ele. A gente fez o Magalu Power by G4, né, no final do ano Eu sei, passado. eu sei. E foi ótimo. Ele é É, incrível. ele Adorei é trocar com um ele. cara maravilhoso. Então, acho que é um líder que representa muito uma organização, um cara sério. Então, é um belo exemplo. Tem vários outros de empresários que eu admiro muito, mas vamos botar o Fredão aqui. Ah, ó, que admiração bacana. E pra gente encerrar, imagina que tem aquela pessoa em casa que tá começando a empreender ou já tá empreendendo e tá tomando caixote na cabeça relacionado a pessoas. Que dica valiosa você daria pra ela pensar sobre cultura e a importância de cultura? Assim, cara, prático. Que dica você daria? Sempre vão ter problemas, tá? Você vai evoluindo, a organização vai crescendo, surgem novos problemas, novos desafios. Quem era bom deixa de ser bom. Então, nunca vai deixar de ter. Então, acho que organizações de apoio são incríveis, tá? Então, para mim, por exemplo, o IPO, o Endeavor foram muito importantes. Em momentos muito difíceis, eu com mentorias, com conversas, ou até participando de eventos, o G4, que eu frequento. Então, são formas incríveis de agregar, né? Você ter bons mentores, pessoas que te ajudam, você não sabe, você nunca vivenciou determinadas situações. Então, empresa de tech escalando muito rápido, num alto crescimento, triplicando o número de colaboradores, eu nunca tinha vivenciado. Então, a ajuda é muito bom. Hoje tem muito, mas muito conteúdo para você estudar. Então, são livros, podcasts, youtubers, e hoje é fantástico. Esses conteúdos te elevam para o próximo nível. Então, em vez de ficar scrollando O no Instagram? Instagram, eu vou falar um negócio que muita gente me critica, mas eu não gosto de música, de ouvir música. Então, 100%, quando eu tô fazendo exercício, quando eu tô É por isso que é um escutando podcast. conteúdo
importante, né? Pode ser um audiolivro, pode ser um podcast, alguma coisa. E é demais, porque não existe tempo ocioso, né, mano? Então, É o único tempo que a gente tem. Para pra pensar. O único tempo que você tem pra conseguir ouvir alguma coisa com conforto é quando você tá fazendo exercício. Se você vai. E eu concordo assim, eu sou o teu contrário. Eu amo música. Mas, em contrapartida, apesar de amar música, eu aprendi a usar esse momento pra ouvir podcast, pra me desenvolver. Porque no final do dia é isso, né? A gente rodou e caiu que é tudo sobre pessoas. Exato. E mergulha, porque você vai aprender demais. Então, são algumas dicas. Então, você participar de organizações, ter bons mentores, escutar, ouvir, ler, que você hoje tem tudo disponível, né? Muita gente fala, não tenho tempo, não tenho oportunidade, não consigo fazer um curso. Tá tudo disponível, né? Tá tão fácil hoje. Hoje você só não se desenvolve se você não quer. Exato. Ale, muitíssimo obrigada pela tua presença. Deixa aqui pra gente o teu Instagram, onde que as pessoas te encontram, porque com certeza teve tanta dica prática que tenho certeza você em casa vai fazer aquele corte, vai subir e vai marcar tanto a Marcela.Zaiden quanto a Ale. Como que as pessoas te encontram? Galera, o melhor canal é o meu Insta, é @alelaffer, tudo junto. Eu acabei de abrir um canal no YouTube. Opa! Também, que isso é legal. O LinkedIn, eu gosto também, mas acho que o Insta é onde a gente conecta publica mais. E nas empresas, né? vitacom.com.br e a house.com são os sites das empresas, para quem quiser conhecer mais. Mas adorei. Obrigada. Adoro o assunto. Você é incrível. Boa sorte agora nessa tua jornada empreendedora. Um puta tema. Acho que o mercado precisa. A gente precisa ter esse apoio, gente que pode estar do nosso lado. Então, com certeza, a gente também vai fazer muita coisa junto, eu tenho certeza. Vamos. Parabéns pela tua jornada. Obrigado aqui todo mundo que escutou a gente. Esse podcast incrível. Obrigada, Ale. Obrigada a você que estava ouvindo a gente, que acompanhou. E, ó, logo, toda terça, 6 da manhã, para você pegar o café, ir pro treino e ouvir CNP em House. Valeu!